Olá pessoal, o professor Marco aqui de novo e hoje eu quero falar um pouquinho sobre os polígonos, sobre dimensões, retas e planos com vocês, tá? Eu quero começar um pouco para mostrar como a arte usa um pouco os nossos polígonos, um pouco da matemática, um pouco dos elementos que a gente falou no vídeo anterior. Por exemplo, tá? Vamos falar um pouquinho sobre retas e dimensões, tá? Retas e perspectiva. Por exemplo, aqui no quadro eu tenho duas dimensões, tá galera? Cada reta que a gente tem é uma dimensão. Por exemplo, aqui eu tenho uma dimensão, certo? E aqui eu tenho outra dimensão. Tá? Por exemplo, são duas retas. Opa, eu tenho um pouquinho para cá. Duas dimensões. A gente trabalha isso no plano cartesiano, etc. Duas dimensões a gente chama de 2D. Tá? O 2D, por exemplo, são as nossas áreas. E aí eu quero mostrar uns exemplos do nosso dia a dia onde a gente já usou o nosso 2D. Por exemplo, tu já viu os joguinhos de Mario Kart, Mario, tu já viu esses jogos do Super Nintendo, eles são os jogos 2D, que a gente jogava porque a gente tinha dois eixos de movimentação. A gente podia se mover para a esquerda e para a direita e para cima e para baixo. Tá? Esses são os nossos jogos, por exemplo. O grande exemplo aqui então é os nossos jogos do Super Nintendo. Super Nintendo. Tá? Outra coisa que eu quero falar para vocês é a terceira dimensão. Tá? Onde é que é a terceira dimensão? Então a gente tem uma dimensão que a gente pode se mover aqui, a gente tem duas dimensões no qual a gente pode se mover aqui, e a gente tem a terceira dimensão, que é essa que vai aqui no meio, como se tivesse assim, ó galera. A gente tem duas dimensões aqui, que são os dois, e a nossa terceira dimensão está para dentro aqui. Que são os nossos jogos 3D. Tá? São os nossos jogos 3D. Esses nossos jogos 3D, muito é a nossa geometria espacial, a gente vai falar de volume ali na frente, tá? Tu já deve ter jogado, por exemplo, PlayStation 1, PlayStation 2, tem alguns exemplos aqui, de como tu já viu isso no dia a dia, tá? Mas eu quero falar hoje principalmente dessa diferença, dessa parte de ilusão que a gente tem entre o 2D e o 3D. E eu quero pegar um exemplo com vocês aqui e depois descrever alguns outros para vocês, tá? Bom, eu quero te perguntar primeiro o seguinte, tá? O que tu está enxergando aqui, ó? O que tu está enxergando aqui? Tá? Aqui temos um triângulo, e aí eu vou dividir ele ao meio em 3. Tá? Certo? Bom, agora eu vou desenhar uma pirâmide de base triangular. Tá? Vou pegar aqui, vou desenhar uma pirâmide de base triangular. Certo? Mas eu te pergunto, qual é a diferença que a gente vai ter entre desenho desse para desse? Por que esse a gente assumiu como 2D e esse a gente assumiu como 3D? Muito porque eu falei para ti, ó, eu vou desenhar um triângulo, ele assumiu uma coisa plana. Depois eu falei, eu vou desenhar uma pirâmide, a gente assumiu então e nós temos 3 dimensões. Mas concorda que esse aqui poderia ser a pirâmide e esse poderia ser o triângulo? Então qual é a diferença que dá? Por que a gente tem essa diferença de 2 dimensões? A nossa visão, galera, tu acha que é 2D ou 3D? Bom, a nossa visão, basicamente, ela é 2D, porque ela consegue ser facilmente representada, por exemplo, numa foto, que é 3x4, 10x15, mas a gente tem uma noção de profundidade, e essa profundidade está na nossa visão de perspectiva, está dentro do nosso cérebro, não necessariamente é no nosso olho, na nossa visão, ele está dentro da nossa cabeça e não no globo ocular. Bom, então eu vou dar um exemplo de como a gente pode, tá, burlar isso daqui. Por exemplo, se eu desenho aqui um cubo contigo, tá? Um cubo aqui, desenhei então um cubo bem direitinho. Esse cubo, tá? A minha pergunta para ti vai ser o seguinte: esse cubo, ele tá, ó, onde é que tá a frente do cubo? Ele tá para cá, que é o mais comum que vocês estão vendo, ou ele tá lá para cima? Vocês concordam que ele tá lá para cima ou tá aqui para baixo? Tudo depende de como tu vai enxergar essa perspectiva. O mais comum é que a gente enxergue ele para cá, ó, como se aqui tivesse a frente. Mas eu quero que tu enxergue ele para lá. Eu vou tentar, deixa eu dar uma apagada aqui, eu vou tentar, né, fazer tu enxergar o outro lado. Tá? Então deixa eu apagar aqui, certo? Deixa eu apagar aqui e vou dar uma reforçada agora nos elementos. Tá? Então olha só, consegue agora enxergar esse aqui como parte da frente? Esse aqui como parte da frente? Tá vendo que agora a perspectiva mudou um pouco, como se ele estivesse nessa direção, como aqui fosse a parte de baixo, e aqui fosse um botão, no caso eu apertasse aqui. Então é muito interessante a gente entender a geometria como uma perspectiva também no dia a dia.
Só que olha só o que eu vou colocar agora, tá? Eu vou te perguntar o seguinte, se eu colocar um objeto de referência aqui na frente, esse objeto aqui, eu estou colocando então esse objeto aqui na frente, eu vou pintar ele, certo? Eu vou colocar ele aqui, vou pintar ele, e a minha pergunta para ti vai ser o seguinte quanto a este objeto. Esse objeto, ele tá, olha a minha pergunta, ele tá dentro da figura, como se aqui fosse uma base e aqui fosse, e ela fosse atrás, ou ele está na frente da figura e fosse um botão? Essa é a minha pergunta. Onde que ele está? Ele está na frente ou está dentro? Ele está os dois, pessoal. Tá? Ele está os dois. Por quê? Porque a gente pode enxergar isso de vários jeitos, porque isso aqui é uma figura 3D representada num plano 2D, e é essa a diferença que a gente consegue ver. Então, o que eu vou fazer para vocês agora? Eu vou mostrar vários exemplos, tá? Agora, um vídeo de figuras de um artista muito famoso, que é o Wester, tá? Depois eu vou botar uma descriçãozinha dele, eu vou botar o link dele na bio, tá? Na bio não, desculpa, na descrição do vídeo. E aí tu vai ver vários exemplos como ele usou essa diferença de 2D e 3D para criar ilusões, tá? Também eu vou deixar no link, na descrição, um jogo chamado Monument Valley. O Monument Valley, ele é um jogo também que mistura o 2D com o 3D. Então a gente pode ver vários desses artistas de rua usando isso, tá, galera? Então fica uma sequência de imagens para tu ver como esses artistas usaram essa diferença de 2D e 3D que nós usamos aqui na nossa geometria, plano espacial, sobre áreas, sobre videogames, etc, para tu dar uma olhada, certo? É isso aí, galera. A gente se vê na próxima. Bom, galera, aqui é o exemplo do Monument Valley, tá? Tu tem que basicamente fazer essa princesa silenciosa chegar aqui em cima, sendo que ela tem que passar por aqui antes. Aqui tu gira o cenário, ó. Então eu vou girar o cenário para ela chegar aqui. Beleza, ela chegou aqui, ela tem que ir lá em cima. Tá, agora ela tem que passar por aqui. Eu vou fazer ela voltar. Vou girar agora. Vai vir aqui. E agora a questão é, como ela vai chegar lá em cima se não tem uma escada para ela passar? E aqui está o grande lance, que ele vai ligar o 2D com o 3D. Olha só, ele vai ligar a parte de baixo com a de cima. Existe a parte de cima e existe a parte de baixo, só que por um lance de ilusão de ótica a gente consegue criar esses dois juntos, tá vendo, galera? Então esse é um jogo muito bom que mistura o 2D com o 3D. É isso aí, galera. A gente se vê numa próxima aula. Um beijo pra todo mundo. Tchau!